Olá, gente. Então, vamos dar continuidade aqui a esse nosso módulo, né? A gente já definiu no vídeo passado que eram variáveis aleatórias contínuas, estudamos função densidade, função distribuição, vimos como calcular probabilidades associadas a essas variáveis. E agora a gente vai para a definição de esperança e variância, assim como a gente fez com as variáveis aleatórias discretas, né? Então, só lembrando, a gente viu que uma variável aleatória é contínua se existe uma função f de x, que é chamada de função densidade de probabilidade, para o qual a probabilidade entre A e B da variável aleatória x, né, quer dizer, a probabilidade de x estar entre A e B, é de fato a integral dessa função entre A e B. Não é isso? Isso vale, obviamente, para qualquer A e B reais com A menor do que B, né? E a gente viu que ela tinha essas seguintes propriedades. A primeira propriedade importante é que ela era positiva. A gente já definiu aqui ela como tendo imagem do zero ao mais infinito, mas é bom chamar a atenção disso. A função densidade tem que ser uma função positiva. Tá? Diferente das probabilidades, ela não precisa ser menor do que 1, mas ela precisa integrar 1. A integral dela entre menos infinito e mais infinito é simplesmente a probabilidade do x assumir um valor entre menos infinito e mais infinito, quer dizer, um valor real. E essa probabilidade tem que ser 1. Então, a integral da função entre menos infinito e mais infinito tem que ser igual a 1, né? Uma consequência importante dessa definição é que a probabilidade do x ser igual a A, para qualquer valor A real aqui, vai ser zero. Quer dizer, a variável aleatória contínua não tem probabilidade de assumir um valor específico, né? Ela não toma valores específicos, ela não, com probabilidade positiva, ela assume valores em intervalos, e é isso que interessa para a gente, né? Então, e a gente viu que a probabilidade de x ser menor ou igual a A, menor ou igual a B, isso está na definição, por consequência dessa probabilidade do x ser igual a A ser igual a zero, essas iguais que tem aqui e aqui, né, que poderiam ter aqui e aqui, né, não interessam para a gente, eles são irrelevantes, de modo que a probabilidade do x estar entre A e B, incluindo A e B, ou não, é a mesma. Tá bom? Eu posso fazer x maior do que A, menor ou igual a B, x maior ou igual a B, menor do que A, e todos esses eventos vão ter a mesma probabilidade, que é a integral da densidade entre A e B. Vamos lá então, gente, vamos tentar ver a esperança agora. Eu tenho como justificar o que eu vou falar daqui a pouco, mas não é exatamente simples, tá bom? A variável aleatória discreta, a gente lembra que ela tem uma esperança dada por essa soma, né? É aquela média ponderada de x pela probabilidade de x. Você faz x vezes a probabilidade do x e soma em todos os x onde essa probabilidade é positiva, em outras palavras, em todos os valores que a variável aleatória pode assumir, né? Numa variável aleatória contínua, a gente não tem isso, né? A gente tem uma função densidade, que é uma coisa mais ou menos assim, né? Por exemplo. E isso aqui não é uma probabilidade. Isso é usado para calcular a probabilidade, mas por si só ela não é probabilidade. De fato, tudo que a gente pode falar é que se eu pego um intervalo pequenininho aqui, tá bom? De tamanho ΔX aqui, então aqui eu estou entre x e x mais ΔX, não é isso? Ou vamos até melhorar isso daqui, eu só vou falar que isso daqui tem um tamanho ΔX. Então, tudo que eu posso te dizer é que a probabilidade, esse daqui vai ser um intervalo izinho, né? Tá? Isso aqui é um intervalo izinho. A probabilidade do x estar nesse intervalo izinho
ele vai ser a integral, né? Aqui. E essa integral é a área debaixo dessa curva, ela vai ser aproximadamente f de x estrela vezes esse delta x estrela vezes delta x. Delta x é a base. E x estrela vai ser um pontinho aqui em i, né? Eu vou pegar esse x estrela em i. Isso a gente fez várias vezes em FUV para poder calcular o que a gente chamava de integral de Riemann. Se você pensa nesses x estrela dentro desses intervalinhos e essas probabilidades aqui desse x estrela, né, dessa coisinha, você consegue entender da onde vem a próxima expressão, tá bom? Mas eu não vou entrar em detalhe de como ela aparece, tá bom? Ela só vou dizer que ela vem dessa definição aqui e daquela soma de Riemann que a gente viu em FUV, tá bom? Mas o que a gente consegue é que, para calcular a esperança de uma variável aleatória contínua, tudo que a gente precisa fazer é simplesmente trocar o sinal de soma por um sinal de integral e, no lugar da probabilidade, tacar a função densidade aqui, né? Então, o que a gente tem aqui é mais ou menos isso daqui. Quer dizer, na verdade, é exatamente isso. A esperança de x é definida, então, no caso de variáveis aleatórias contínuas, como a integral entre menos infinito e mais infinito de x vezes f de x dx, tá bom? Então, a integral na reta inteira da função x vezes f de x, tá bom? Para você ver a relação entre essas duas coisas, o que você faz é o que eu disse para vocês, que é a soma de Riemann usando essa coisinha daqui, essa aproximação, tá bom? Eu não vou justificar mais isso, tudo que a gente vai precisar é entender, usar essa expressão daqui, tá bom? Mas justificativas um pouco mais claras, etc., a gente pode ver no curso de cálculo de probabilidade, tá bom? Mas por enquanto a gente vai ficar com essa daqui pra gente. Tá bom? Só mais uma vez, isso daqui continua tendo a mesma interpretação do caso discreto, onde esse cara daqui é uma espécie de centro de gravidade, é um ponto de equilíbrio desses valores de x, tá bom? Isso acontece porque se eu penso f como a densidade de uma barra, tá bom? Eu tenho uma barra, esse desenho ficou feio, deixa eu fazer. Eu tenho uma barra aqui, cuja densidade de massa é f, tá bom ou não? Então isso aqui é uma barra de densidade f de x, então quer dizer, isso aqui é a densidade da barra, né? F de x determina o quanto de massa em cada ponto, né? Perto de um ponto x, qual é a distribuição de massa que tem aqui, não é isso? Densidade é massa por volume, né? Então, se eu tenho uma densidade dada por Fx, o centro de massa é exatamente o mesmo, tá bom? Eu não vou entrar em detalhe, mas provavelmente o professor eu acho que de fenômenos mecânicos deve ter falado alguma coisa a respeito, tá? Então, o centro de massa vai ser dado também por essa integral, que é a integral de x, f de x dx, tá bom? Entre menos infinito e mais infinito. E, portanto, essa interpretação continua valendo no caso de variáveis aleatórias contínuas, tá? Vamos ver um exemplo, então. Eu tenho aqui uma variável aleatória contínua, ela vai ser importante para a gente na semana que vem, gente, mas por enquanto vamos dar só essa densidade dela. Então, x é uma variável aleatória contínua que tem essa densidade, né? Para x negativo é zero, a variável aleatória não assume valores negativos.
E para valores positivos, a densidade de probabilidade é essa. Lambda é elevado a menos lambda x. Lambda aqui é uma constante, tá bom? Lambda é uma constante positiva. Tá? E a gente quer calcular a esperança de x. Tudo bem? Então, vamos lá. O que a gente acabou de ver? Que a esperança de x é dada simplesmente pela integral entre menos infinito e infinito de x vezes f de x dx. Então, tudo que a gente tem que fazer agora é calcular essa integral, né? Vamos escrever isso bonitinho? Gente, a função f, ela é zero nos negativos, de modo que só está me interessando essa integral a partir do zero. Zero é infinito de quem? X vezes f de x, que quando x é positivo, é simplesmente lambda é elevado a menos lambda x. Isso tudo integrado em relação a x, não é isso? Tá bom? Como é que a gente faz isso daqui, gente? Vamos lembrar um pouquinho de FUV? Vocês já devem ter calculado uma integral muito similar a essa em FUV. O que a gente vai fazer aqui é usar a integração por partes, tá bom? Eu tenho duas funções se multiplicando, x e lambda é elevado a menos lambda x, de modo que, com mais uma propriedade importante, se eu derivar x, ela fica mais simples, porque ela fica igual a 1, né? E se eu integrar x, ela não muda muito. Integrar o lambda elevado a menos x, ela não muda muito, porque essa é uma função exponencial, né? Que as integrais e as derivadas são muito similares a ela. E, portanto, para uma integração por partes, né? Integrando por partes, o que a gente precisa fazer é u igual a x e dv igual a lambda elevado a menos lambda x. Gente, dx. Essa daqui é uma escolha minha que eu fiz aqui para resolver esse problema. Vocês podem tentar de outras formas, claro, mas, por exemplo, tem gente que botaria o lambda junto do x aqui, faria u igual a lambda x. Não faz nenhuma diferença, vocês vão ver, mas vamos tentar continuar dessa forma, né? Então, se u é igual a x, du é igual a dx, enquanto se dv é isso daqui, a primitiva v vai ser e elevado a menos lambda x, só que negativo, né? Para ver isso, gente, deriva isso daqui. A derivada do e elevado a menos lambda x é a derivada da exponencial, que é ela mesma, e elevado a menos lambda x, vezes a derivada dessa parte de dentro aqui pela regra da cadeia. E a derivada de menos lambda x é menos lambda. Então ele cai para fora e isso daqui acontece, tá bom ou não? Mas eu vou deixar para vocês verificarem isso daí. Então, v igual a menos e elevado a menos lambda x. E aí a gente está pronto, né? Vamos lá? Quem é a integral que a gente está buscando? A integral entre 0 e infinito de x lambda é elevado a menos lambda x dx. Isso vai ser igual a quem? Vamos lá. Isso daqui é a integral de u dv, né? Eu chamei x de u e isso daqui tudo de dv. Então, isso vai ser u vezes v, que é quem? Vamos voltar lá. U vezes v, então vai ser menos x elevado a menos lambda x. Que a gente vai avaliar entre 0 e infinito, né? Menos quem? A integral entre 0 e infinito de v du. V é menos e elevado a menos lambda x, né? E du é igual a dx, né? A gente viu isso aqui no passado, né? Menos e elevado a menos lambda x, du igual a dx. Então, isso daqui passa a ser verdade, né? Essa primeira daqui, gente,
como é que a gente faz? Lembra lá? Para o infinito, a gente tem que pensar no limite disso daqui, quando x vai para o infinito, né? Que é zero, né? Quer dizer, vou botar aqui embaixo o comentário, aqui a observação, o limite, quando x vai para mais infinito, de menos x é elevado a menos lambda x, é zero, tá bom? Tá? Porque por mais que o x cresça, a exponencial é muito menor. Vocês podem tentar fazer isso daqui pela regra da cadeia, por L'Hopital, por exemplo. Vou deixar vocês lembrarem como é que faz isso, tá? Mas esse limite daqui é igual a zero, né? E, portanto, o que eu vou ter aqui no infinito esse negócio vai dar zero, menos no zero que vai dar zero também, tá bom? E o que a gente tem agora é essa outra integral. Então, a gente vai precisar de menos essa integral daqui. Só que essa integral daqui é a integral de menos e elevado a menos lambda x dx. E a primitiva disso daqui, quem é? Tá? Então, a primitiva, a integral de e elevado a menos lambda x dx, vai ser, a integral indefinida, né? A primitiva, vai ser e elevado a menos lambda x sobre menos lambda. Para você ver isso, basta derivar isso daqui que você vai ver que isso daqui funciona. Então, vai ser menos e elevado a menos lambda x sobre lambda. Então, isso daqui vai ficar menos... só que eu tenho um menos aqui, não é isso? Então, esses dois menos vão dar um mais. Eu já tinha um negativo aqui, esse negativo vai desaparecer, né? Tá bom? Não, porque eu tenho esse outro menos aqui na integração, no cálculo da primitiva. Então, vai sobrar simplesmente e elevado a menos lambda x, que a gente vai avaliar entre 0 e infinito. Mais uma vez, no infinito, o limite de e elevado a menos lambda x, quando x vai para mais infinito, é igual a zero, né? A mesma coisa que tinha acontecido antes. De modo que no infinito isso daqui é zero, tá? Então isso aqui vai dar 0 menos 0 é 0, vai dar menos quem? Isso daqui que está dentro da coisa vai ser, no infinito vai ser 0, menos, no zero vai ser... Opa, aqui faltou um lambda, hein, gente? E elevado a menos lambda x sobre lambda. Tá aqui, ó. Tinha esquecido, desculpa. Tá bom? Mas, de qualquer forma, no infinito isso vai ser 0 e no zero isso vai ficar 1 sobre lambda. Isso tudo significa que a esperança de x, que é igual a essa integral daqui, é igual a 1 sobre lambda. Tá resolvido pra gente, tá bom? Vamos lá, gente, dando continuidade, exatamente na mesma sequência que a gente fez com variáveis aleatórias discretas, eu quero ver como é que a gente calcula algumas esperanças importantes aqui. A gente está no caminho de calcular a variância, né? E para isso, o que a gente vai ver aqui? Eu quero uma função g real, que é uma função de R em R, tá bom ou não? E eu vou compor ela com a variável x, quer dizer, eu vou olhar para g de x. X é uma variável aleatória, tá bom ou não? Então, se x vem do espaço amostral na reta, né, ele associa um resultado do experimento, um valor real, e g muda esse valor real, g de x é uma variável aleatória, né? Ele traz de um cara do experimento, ele dá um número real. E exatamente como tinha acontecido em variáveis aleatórias discretas, se eu quiser calcular a esperança dessa variável, eu não preciso calcular a densidade dela. Basta eu calcular a integral de g de x, f de x, dx. Então, saber a densidade de x é o suficiente para a gente calcular a esperança de g de x. Algo similar acontecia em variáveis aleatórias discretas. Eu vou deixar vocês voltarem lá para dar uma olhada, né? Encorajar que vocês deem uma olhada lá, tá bom?
para quem não lembra. E uma outra coisa que é importante, que também acontecia em variáveis aleatórias discretas, é que a esperança de ax mais b, então a e b são constantes, é simplesmente a vezes a esperança de x mais b. Tá bom? Consequência direto disso daqui. E o que eu quero agora é usar esse resultado que a gente acabou de ver, tá bom? Então, lembrando, a esperança de g de x é a integral de g de x vezes a densidade da variável dx. Vamos pegar então uma variável bem simples, uma variável que tem uma densidade que é constante igual a 1 no intervalo 0, 1 e 0 em todos os outros casos, tá bom? E a gente quer calcular a esperança da exponencial de x, de e elevado a x. Tá certo? Então, x vai ser um valor em 0, 1, tá bom? Com essa densidade de 1 aqui. E a gente quer a esperança da exponencial dele. Tá? A esperança da exponencial, gente, é o que a gente acabou de ver, vai ser a integral entre menos infinito e infinito de e elevado a x vezes f de x dx. F, ela é zero fora do intervalo 0, 1. Portanto, essa integral só interessa para a gente entre 0 e 1. E ela vai ficar e elevado a x dx, porque no 0, 1, f de x é simplesmente 1. Então, tá fácil, porque a primitiva de e elevado a x é ela mesma. E eu estou avaliando entre 0 e 1, que vai dar. No 1 vai dar e de 1, que é e, né? E no 0 vai dar 1. Então, e menos 1. Então, a esperança de e elevado a x é igual a e menos 1. Resolvido nosso problema. Passemos para frente, então. Gente, então a gente está pronto assim para calcular a variância, né? A variância vai ser exatamente da mesma forma que em variável aleatória discreta. Essa é de fato, gente, uma definição geral de variância para qualquer tipo de variável aleatória. Nesse curso a gente só está se preocupando com contínuas e discretas, especialmente no cálculo da variância, mas da variância só não da esperança, mas isso vale em qualquer situação. E a variância de x, ela vai ser de fato dada por essa expressão. Ela é a esperança de x menos μ ao quadrado, sendo μ a esperança de x, né? μ é o valor esperado, é a esperança de x. Então, mais a mesma coisa de antes, eu vejo a distância entre x e a sua média, tá bom? Elevo isso ao quadrado para ficar positivo e eu tiro esse valor médio aqui, uma espécie de distância quadrática média para o valor esperado. Então, essa é a variância. E exatamente como a gente viu antes, a variância de x pode ser calculada também dessa forma, né? Como a esperança de x quadrado menos o quadrado da esperança de x, exatamente como nas discretas. Aqui a gente botou a justificativa disso rapidinho, né? As contas que levam a isso. E eu vou deixar vocês lerem essas contas. Quem tiver dúvida me procura para ver, mas não é uma conta tão difícil. Tudo que a gente está fazendo é pegar essa função daqui, né? Que é o x menos μ ao quadrado, e usar a definição de esperança da função de uma variável aleatória, que é essa daqui, né? É o g de x, né? X menos μ ao quadrado vezes f, e a gente integra entre menos infinito e mais infinito. E aí é só uma brincadeira de separar essas integrais e a gente chega aonde a gente quer. Eu vou deixar vocês lerem com calma, tá bom? Lá nos slides que estão no Moodle. Eu quero então agora calcular a variância daquela variável que a gente acabou de ver ali atrás, né? É a variável que tem essa densidade. Lembrando, a gente tinha acabado de ver que a esperança de x era de fato igual a 1 sobre lambda. E falta para a gente agora calcular, portanto, a esperança
de x quadrado, né? É o que está faltando para a gente. A gente está precisando, então, calcular a esperança de x quadrado. Que vai ser quem? Vamos usar aquela expressão que a gente acabou de ver. Eu estou pegando x e elevando ao quadrado. A esperança vai ser, então, x quadrado vezes a densidade dx. E aqui a gente vai, mais uma vez, se interessar pelos valores de x positivos, porque abaixo disso a densidade é zero. Então, vai ficar entre zero e infinito de x quadrado vezes lambda elevado a menos lambda x dx. A gente vai de novo integrar essa coisa por partes, né? Então, mais uma vez, para integral por partes, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer u igual a x quadrado, mais uma vez, porque o x quadrado é um polinômio, quando deriva, ele diminui o grau, ele fica mais simples, né? E a gente vai chamar dv de lambda elevado a menos lambda x dx. A gente acabou de ver isso, então du aqui é um pouco diferente, né? Mas du se u é x quadrado, du é 2x dx, enquanto v, que é a primitiva de lambda e elevado a menos lambda x, vai ser simplesmente menos e elevado a menos lambda x. Exatamente como a gente viu alguns minutos atrás, né? Vamos seguir então. Então, estamos prontos para calcular a integral. Então, eu quero calcular a integral de x quadrado lambda é elevado a menos lambda x dx entre 0 e infinito. Isso vai ficar igual, ó, isso aqui foi u dv, então isso vai ser u vezes v, que vai ser quem? Vamos lá. U é x quadrado e v é menos e elevado a menos lambda x. Então vai ficar menos x quadrado menos x quadrado é elevado a menos lambda x. Tá bom? Ótimo. A gente quer isso daqui entre 0 e infinito. E agora eu vou subtrair a integral de v du, né? Então, a integral entre 0 e infinito de quem? V du. V, lembrando, menos e elevado a menos lambda x. Então, menos e elevado a menos lambda x. Du, 2x dx. Então, eu vou colocar tudo em parênteses aqui. 2x dx. Tá bom? Vamos lá, gente, continuando. Primeiro, esse x quadrado, etc. O que acontece, gente? Vamos lá, mais uma vez, anota aqui, ó. O limite, quando x vai para infinito, de x quadrado é elevado a menos lambda x, vai ser zero. E eu vou deixar vocês calcularem porque isso daqui é verdade. Tá bom? E portanto, essa expressão entre zero e mais infinito vai ser, no infinito isso vai ser zero, e no zero isso vai ser zero por conta do x quadrado. Então, mais uma vez, zero menos zero. E essa daqui, a gente tem uma integral que parece que a gente tem que usar de novo a integração por partes, né? Só que eu vou ser um pouquinho mais rápido aqui, tá bom, gente? Eu vou perceber que isso daqui tá muito parecido com a esperança, né? A esperança dela seria quem? A esperança seria a integral de x vezes a densidade. A densidade é lambda e elevado a menos lambda x. Então, seria lambda elevado a menos lambda x dx. Essas duas coisas são muito similares. O que eu precisei? Eu precisei tirar esse 2 para fora. Esse 2 está aqui.
Então, se eu tiro esse 2 para fora, fica só o x aqui. Eu precisei tirar esse menos para o lado de fora. Então, isso aqui vai ficar mais aqui do lado de fora. Tá bom? Porque esse menos vem para o lado de fora. Esse menos 1, né? Vem para o lado de fora. E a outra coisa é que apareceu um lambda aqui. E se eu tenho um lambda a mais, eu posso dividir por ele para compensar. Tá bom? Então, esse lambda, se eu voltasse ele para dentro, desapareceria o lambda. E essas duas coisas ficariam iguais. E aí a gente está bem, porque isso daqui é a esperança de x, que é 1 sobre lambda. A gente já calculou essa integral, para que fazer o trabalho duas vezes, né, gente? De modo que o que a gente acabou de ver é que a esperança de x quadrado é igual a quem? É igual a 2 sobre lambda vezes 1 sobre lambda, que é 2 sobre lambda ao quadrado. Essa é o final dessa história aqui pra gente, né? Agora a gente quer calcular a variância de x. Olha lá. Vai ser esperança de x quadrado menos a esperança de x ao quadrado, que vai ser quem? 2 sobre lambda ao quadrado menos 1 sobre lambda ao quadrado, que é simplesmente 1 sobre lambda ao quadrado. Então está resolvido para a gente. A gente já sabe quem é a variância de x. Gente, então, só para terminar esse vídeo agora, eu vou deixar esse exercício para vocês, onde nós temos uma função densidade de probabilidade já dada aqui, uma igual ao que a gente viu no vídeo passado, de fato, e pedir então para vocês calcularem a esperança e a variância dessa variável aleatória aqui, tá certo? Vai ser eu espero que seja mais um desafio de FUV, de calcular realmente uma integral um pouco mais chata do que de probabilidade, mas vamos ver como é que vocês se saem, tá bom, gente? Esse daqui fica como exercício para vocês. E é isso aí, a gente termina o vídeo por aqui, tá bom, gente? Obrigado, bons estudos para vocês e a gente se fala, tá bom? Tchau, tchau.